Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para a nossa aula de hoje, tá certo? O tema da nossa aula de hoje, pessoal, dando continuidade aí aos radicais, aos estudos radicais. Hoje nós vamos estudar simplificação de raízes quadradas não exatas, tá certo? A gente sabe que a raiz quadrada exata é uma das formas que nós podemos encontrar a sua raiz multiplicando dois números iguais, né? Por exemplo, a raiz de 100, 10 vezes 10, né? A raiz de 25, 5 vezes 5 é 25, então a raiz é 5. Mas existem outras formas também de extrair essas raízes. Quando as raízes não são exatas, nós temos o que? As raízes aproximadas, né? Mas também nós podemos simplificar essas raízes, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos, tá? De como nós devemos estar simplificando ou extraindo essas raízes. Então aqui eu tenho no item A, eu tenho uma raiz de 225. 225 é uma raiz quadrada exata. Portanto, nós vamos encontrar um valor para essa raiz, porque ela é exata, né? Já 200 não é uma raiz quadrada exata, mas nós vamos simplificar essa raiz, tá? Nós vamos desenvolver ela para encontrar o valor que represente essa raiz. Então vamos iniciar aqui com a raiz quadrada de 225, né? Para isso, pessoal, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada fatoração, tá? Um assunto que nós já estudamos, né, nos outros anos. E o que é a fatoração? Nada mais é do que você fazer a divisão do valor em fatores primos, né, até chegar no 1 aqui embaixo. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Então nós vamos aqui, ó, 225, ele é um número, né, que termina em 5. Todo número que termina em 5 eu posso dividir por 3 ou pelo próprio 5. Nesse caso aqui, o 225 dá para dividir por 3, né? 225 dividido por 3 vai dar 75, tá? E 75 dividido por 3, ainda dá para dividir por 3, vai dar 25, tá? E 25 dividido por 5 vai dar 5, tá? 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai ser 1. Então, quando chega no 1, né, a gente encerra. E aí, para facilitar o entendimento, nós sabemos que a raiz quadrada, o índice que nós representamos aqui é 2. Por que é 2? Porque esse número aqui, ó, eu posso agrupar ele de 2 em 2 para me extrair a raiz quadrada. Então, eu posso dizer aqui que é 3 ao quadrado, tá? E eu posso pegar aqui o 5, ó, também elevar ao quadrado, tá certo? Então, vejamos bem, como é que eu posso representar isso aqui? Eu posso representar da seguinte forma. Eu posso colocar 3 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado, tá certo? Ou seja, eu posso fazer uma raiz onde eu vou representar esse valor que eu tenho aqui. Então, 225 ele vai se transformar em 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma raiz para cada um desses valores aqui, ó. Então, eu posso representar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ou seja, eu representei, coloquei eles num único radical. Para que isso? Para que eu possa extrair a raiz exata de 225. E como é que eu posso fazer essa extração? Ora, você lembra que aqui é 2? O índice aqui é 2 e o índice aqui é 2. Quando os índices são iguais com o expoente que está aqui dentro, gente, a gente pode eliminar. Então, eu vou eliminar esse radical com esse 2 aqui, ó. E aí, fica só 3, tá? Se eu eliminar esse 2 com esse 2 aqui, ó, vai ficar só o 5. Então, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação. Essas raízes aqui, ó, elas são eliminadas. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3 vezes 5, que é o quê? 15.
Então, a raiz quadrada de 225, ó, eu acho que eu achei, aliás, que o 15 é a raiz exata de 225. Ou seja, o 15 vezes 15 vai dar exatamente 225, né? Só que aqui nós estamos tirando essa raiz através de uma fatoração, tá certo? Vamos ver aqui o outro exemplo. Outro exemplo que nós temos aqui é uma raiz quadrada de 200. 200 não tem uma raiz quadrada exata que nem essa, tá? Então eu não vou achar dois números que multiplicado por ele mesmo dê 200. Então o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 200. Começar com quem? Com 2, tá? Porque ele é um número, né, que termina com 0, e 0 é par, dá para dividir por 2. Então 200 dividido para 2 é 100. Ainda vou continuar dividindo por 2. 100 dividido por 2, 500. 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. E o 25 não dá mais, né, pessoal? Não dá para dividir mais por 2. Como ele termina em 5, então nesse caso aqui só divide por 3 ou por 5. No nosso caso aqui é pelo próprio 5. Então 25 dividido para 5 é 5. 5 dividido para 5 é 1. Tá? Então nesse caso aqui, ó, nós terminamos a nossa fatoração. E aí, como aqui é uma raiz quadrada, ó, não tem nada, nós vamos agrupar de 2 em 2. Então aqui eu posso dizer que é 2 elevado a 2. Aqui esse 2 sobrou, eu posso colocar ele como 2 elevado a 1. E esse 5 formou 2, então vai ficar 5 elevado a 2. Então a minha raiz agora eu vou trocar o 200 por isso aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Tá? Por quê? Porque o meu índice aqui é 2. Se fosse outro número, eu só poderia deixar se fosse igual. Tá? Depois a gente vê as outras raízes. Hoje nós estamos trabalhando com esses raízes não exatos. Então aqui seria a representação, tá? De 200. Então agora nós vamos separar eles aqui, um em cada raiz. 2 elevado a 2, numa raiz. Vamos separar 2 elevado a 1 numa outra raiz, né? Multiplicando. E 5 elevado a 2 numa outra raiz, também multiplicando. Então veja que eles estavam juntos, agora eu coloquei eles separadamente, um em cada raiz. Para que isso? Para que eu possa fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, para que eu possa eliminar os que tiver igual. Então, como é uma raiz quadrada, aqui é 2. Ó. Se aqui é 2, vai ficar igual com esse, então eu posso eliminar. Sobrou quem? Sobrou só o 2 aqui do radicando. Aqui na próxima, aqui é 1 e aqui é 2. Ó. Como aqui é 2 e aqui é 1, eu não posso eliminar, tá bom? Então, vou aguardar um momento aí, daqui a pouco nós vamos usar ele lá na frente. Esse 2, eu posso eliminar com esse 2 que está aqui, né? Que não aparece. Então, vai sobrar quem? Só o 5, ó. Então, quem foi que eu não eliminei? Esse aqui, né? Eu não eliminei por quê? Porque aqui é 2 e aqui é 1. Então, eles são números, ó, diferentes. Então, eu não posso eliminar. Então, eu vou repetir isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2. O 1 é necessário colocar, porque todo número que não tiver nada aqui, ó, vai ser 1. Tá? E agora nós vamos finalizar multiplicando esses números que estão fora. Então, 2 vezes 5, eu tenho o quê? 10. E aí eu vou repetir a raiz. Então, o meu resultado aqui, simplificando a raiz de 200, tá bom? É 10 vezes, que aqui tem uma multiplicação, né? 10 vezes a raiz quadrada de 2, tá bom? Então, essa é a representação dessas raízes quadradas. Nós vimos uma raiz quadrada exata e uma não exata, como é que a gente faz a simplificação, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um forte abraço a todos. Valeu, um abraço.